totalmente. E por que eu estou falando isso para vocês aqui? Há um mês atrás, nós trouxemos aqui para vocês aquilo que está na internet, mas ainda não está como deveria. A apresentação, através da NASA, e não foi só a NASA, primeiramente, era um objeto que estava se movimentando com uma velocidade atípica. Atípica. Em que a própria NASA estava querendo dar a chancela de cometa. Cometa. Só que a movimentação, a parte da cauda, de vapor, de várias questões foram sendo desmistificadas. E aí o Avi Loeb, que é um cara mega importante nessa área, começou a estudar, começou a ver a movimentação e verificaram que o objeto, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a última informação, a de hoje, já é que ele tem 46 quilômetros. 46 quilômetros é um objeto que se desloca com uma velocidade, com uma órbita completamente bizarra, é o Trace Atlas. E aquilo, quando apareceu, explodiu na minha cabeça uma porção de coisa que eu já li, uma porção de coisa que eu já estudei, e que, principalmente, quando eu falei para vocês que 2025 era o start do governo do anticristo, e vai haver uma falsa representação, como se fosse a segunda volta de Jesus, eu falei isso para vocês. Só que ela é falsa, mas todos vão se encantar. E aí existe uma convergência de muitos pontos daqui que, de forma ou outra truncada, acaba batendo certinho com o que tem lá, porque lá é o original. Principalmente na questão da criação. Se você for ler a parte suméria do Gênesis, caramba, é surreal. É surreal. E aí eu comecei a procurar, entender e pesquisar junto com essas pessoas aqui, até que esse objeto tem luz própria. Esse objeto, a NASA já teve que falar que era totalmente tecnológico. E essa semana, o telescópio James Webb, né, que é o maior do mundo, fez a localização, imprimiu fotos e a NASA proibiu de postar. Olha, não vamos falar nada até agora. Queridos, os maiores astrônomos, a galera toda que está aqui, já sabe que é uma nave-mãe. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Porque já foi refutado. Tudo que é um cometa, tudo que é um asteroide, tudo que é isso, tudo que é aquilo. E a órbita, a maneira como ele vai, é impossível. É uma nave-mãe. Eu comecei a procurar, a entender como isso vai se dar, como isso aqui vai se dar nesse momento em que nós estamos de mundo. Porque esse é o evento que está acontecendo, que deveria estar estampado dioturnamente em todos os jornais, em todas as revistas, em todos os lugares ao mesmo tempo. Por quê? Porque já foi refutado qualquer outro tipo de... Não é um asteroide, não é um cometa, não é. Não é. Ao mesmo passo, em um outro estudo paralelo, eu fui chegar em Saturno. E eu cheguei a um conhecimento que esse para mim, ele está de 100%, ele está 12%. Mas tem uma literatura muito forte dizendo que Saturno tem um exército pronto para fazer uma invasão fake. Aqui. Para mim tem 12%. Porque, você entenda bem, as pessoas que eu busquei esse tipo de conhecimento não são daqui, né? São daqui da América, mas não são pessoas que têm canais muito grandes, são bem
são pessoas meio que você não vai ter interesse, mas eu tenho, eu gosto de estudar. É como se fosse um cara que seja um mestre, mas pouca gente conhece, é um grupinho pequeno que conhece, eu acabo conhecendo essas pessoas. Aliás, depois eu explico, é uma coisa muito louca que acontece comigo. Mas beleza. Mas o que eu quero dizer para vocês é que esse 3 e Atlas, eu comecei a ver de forma preditiva o que os filmes de Hollywood já trouxeram inúmeras vezes. Esse objeto, quando apareceu, ele era... Por que é 3 e Atlas? Porque ele é o terceiro interestelar que aconteceu. É o terceiro. Só que os outros dois era diferente, porque eles não tinham essas características que esse tem. E o que eu quero dizer para vocês é que essa situação, por si só, ela já é uma situação que combina muito bem com esse novo tempo que nós vamos estar experimentando, que ele já começou, e que eu já disse para vocês que essa figura vem do Emirados Árabes, já falei isso para vocês aqui. E para que haja uma uniformidade e um controle em nível tecnológico, você precisaria ter algo tão grande, tão potente, dando esse respaldo e essa situação. Paralelo a isso, eu fui estudar sobre a inteligência artificial, que eu já falei para vocês que a inteligência artificial que eu e você conhecemos não é a inteligência artificial que dominará. Não é. Essa que a gente usa, Grok, ChatGPT, essa aí é café com leite. A que vai controlar, ela é movida, gerida e entregue por seres. Esses sim, esses seres ligados ao Geor, ligados aos Anunnakis, que são os controladores daqui desde a Suméria. Não são dimensionais, são planetários. Eles é quem estão por trás dessas situações mirabolantes que vão fazer a condução. Eu vou te dar um exemplo, vou provar o que eu estou falando para vocês. Por exemplo, hoje uma G, quando acontece, você tem estruturas já de inteligência artificial que abre o chão, saem uns 500 drones, eles vão voando para o local de destino e conseguem atingir um cara dentro da casa dele, o cara que eles querem, sem ferir dano, causar dano para ninguém. É dessa inteligência artificial que eu estou falando com vocês. Que é uma fusão entre seres que a gente pode chamar de seres demoníacos, para ficar melhor o entendimento. Apesar de demônios e daimons, isso eu já fiz um estudo sobre isso, é uma miscelânea do cacete de entendimento, eu nem vou entrar nisso. Mas vamos colocar assim para ficar melhor o entendimento. É uma fusão, a mesma fusão que houve entre eles e nós, quando fomos criados lá atrás, para sermos híbridos. É como se o corpo e essa frequência da terceira dimensão estivesse sendo um cavalo para que esse, vamos chamar de espírito, pudesse baixar sobre esse cavalo e poder fazer a explanação toda desse plano da apresentação de um novo reino que é, na verdade, uma falsa apresentação do Mestre Jesus. E por que todos vão ficar maravilhados? Porque ele vai fazer coisas ainda até maiores que o Mestre fez. E você terá, nesse mesmo tempo, um evento acontecendo em paralelo. Anotem o que eu estou falando. Esse evento acontecerá em paralelo, e esse eu estou dizendo que está bem próximo, tá? Um grande levante, começando pela Europa, mas vai ser uma coisa muito grande. Daquela expressão de fé que você conhece, religiosa, que não vai tolerar cristão em hipótese alguma. E eles vão se levantar e vão tomar prioritariamente a Europa,
e vão funcionar como o exército desse momento, sem precisar de serem convencidos de nada disso. Por isso que os escolhidos serão poucos. Serão muito poucos. O mundo está indo para um funil que vai ser uma explosão de coisas novas. Imagine vocês. Quando essas coisas que estão acontecendo já estão... Tira essa nave mãe, tira. O que já está acontecendo... Eu filmei, no grupo fechado, quem viu aí o que eu postei? Eu estava voltando à academia aqui. Veio uma bola incandescente no céu, meu amigo. Era um negócio vermelho, fogo. Eu parei o carro no sinal. Quando eu parei o carro, abri a janela, o fogo foi consumido, só ficou ela. Eu filmei. Isso está acontecendo em tudo quanto é lugar. Expressão de nave bioplasmática, de um lado e de outro, voando. Tem lugares que está voando 10, 15 ao mesmo tempo. Isso, por si só, já é uma coisa que foge completamente ao nosso entendimento de acordo com o paradigma que foi passado para nós. Para muitas pessoas, eles estão vendo essas questões na internet. Olha que interessante essa luz andando. Para eles, não causa nada. Mas isso já é um fator para você parar. Espera aí, o que é isso? Eu não vou contar as minhas experiências aqui em Dáquila, porque não só isso é como se fosse beber água, são centenas, como também lá você ainda tem a interação direta com seres dimensionais, de forma audível, visível e muitas pessoas até de forma tátil.